considere que, em determinado dia, um computador seja ligado às 5 horas e desligado às 19 horas, e que, nesse intervalo de tempo, a porcentagem da memória desse computador que esteja sendo utilizada na hora X seja dada pela expressão. Então, nós dizemos que P em função de X, nós temos aqui a nossa lei da nossa função, que é uma função de segundo grau. Tá? Nessa situação, no intervalo de tempo considerado, na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada, a porcentagem utilizada será igual a... Bem, pessoal, então aqui nós temos uma função quadrática e nós vamos precisar analisar algumas informações que ele está fornecendo. O que nós temos aqui? Nós temos esse x, que ele está representando a hora que está sendo utilizada, e nós temos o P. E o P está representando a porcentagem que está sendo utilizada da memória do computador. Tá? Antes da gente começar a resolver, vamos compreender aí um pouquinho, através do nosso gráfico, para a gente compreender o que significa isso. Tá? Então, lá no plano cartesiano, nós podemos montar um gráfico mais ou menos assim. Tá? Bem mais ou menos, tá, pessoal? Só para a gente ter uma noção. Então, esse x, ele está representando a hora, e o P está representando a porcentagem que nós estamos utilizando. Certo? Então, verifiquem aqui comigo. Ó. Se o x representa a hora utilizada, e ele está falando que nós estamos trabalhando entre as 5 horas e as 19 horas, isso significa, claro, estou fazendo só uma representação, que aqui eu teria 5 horas e aqui teria as 19 horas. O que é que nós vamos observar aqui? Tá? A partir das informações que nós temos, nós conseguimos verificar algumas informações. Tá? Quais são essas informações? Então, daqui nós podemos concluir que o A, o valor do coeficiente A, é o valor que está na frente do x ao quadrado. Então, dá menos 5 quartos. O valor de B vai dar 30, porque é o coeficiente que está na frente do x. E o C é o termo independente, que nesse caso é negativo 100. Tá? Então, se a gente fosse mais ou menos ter uma noção, nós vamos verificar que a concavidade, primeiro, a parábola é a figura que vai representar a função quadrática no plano cartesiano. E essa parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Verifiquem que, como A é negativo, isso significa dizer que a concavidade será voltada para baixo. Apenas fazendo um esboço disso aqui, tá? Então, a concavidade é voltada para baixo. Certo? Essas são algumas informações que eu posso tirar só observando aí a nossa função. Ok? Bem, então vamos analisar agora mais o que está pedindo a nossa atividade. Nessa situação, no intervalo de tempo considerado, na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada, a porcentagem utilizada será igual a... Então, veja bem, conforme vai passando o tempo aqui, a memória do computador vai sendo utilizada. Então, vai chegar num ponto em que esta memória do computador vai ser a mais demandada. Tá? Então, esse pontinho aqui, nós vamos considerar esse ponto como sendo o vértice da parábola. Então, é nesse ponto aqui, numa determinada hora, que a memória do computador estará sendo mais demandada, certo? Ora, o que é isso aqui? Isso aqui é o vértice da nossa parábola, tá? E nós queremos descobrir nesse ponto aqui o ponto máximo da função. Ora, mas como é que nós descobrimos esse ponto aqui? Então, duas situações nós podemos calcular. Nós podemos calcular a que horas
isso acontece, e nós queremos ou podemos saber qual é a porcentagem que está sendo utilizada. A esse vértice da parábola, nós podemos calcular o chamado x vértice e o y vértice. Esses dois valores aqui, nós podemos determinar o ponto. Agora, basta, aí sim, a gente interpretar. Quem nós queremos saber? Nós queremos saber o x vértice. O x vértice está dizendo em relação à hora. E o y vértice me fala em relação à porcentagem. E o que eu quero saber? Eu quero saber a porcentagem utilizada quando há a maior demanda. Certo? Então, ao invés do x vértice, eu vou precisar calcular o y vértice. Para calcular o y vértice, existe uma formulazinha, tá? Para calcular o nosso y vértice, é menos o delta divididos por 4 vezes o a. Certo? De onde vem esse delta? O delta vem lá de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Beleza? Que nós vamos calcular a partir dessas informações aqui, ó. Quem é o nosso a? Menos 5 quartos. Quem é o nosso b? É 30. E quem é o nosso c? Negativo 100. Beleza? Então, agora vamos calcular o delta para daí jogar na fórmula do y vértice. Ok? Tudo bem. Então, vamos lá. O delta vai ser igual. Quanto vale o b? O nosso b, como nós vimos aqui em cima, vale 30. Então, vai ficar 30 elevado ao quadrado menos o 4 vezes. Quem é o a? Menos 5 quartos. Quem é o valor de c? Quem é o nosso c? É o negativo 100. Ok? Então, vamos resolver. O delta vai ser igual. 30 ao quadrado é a mesma coisa que 900. Agora eu tenho que prestar atenção aqui no seguinte, ó. Primeiro eu tenho que resolver esta multiplicação inteira aqui, certo? Então, uma das coisas que eu posso fazer é, se há uma multiplicação e tem uma fração, eu posso simplificar este 4 com esse 4. Eu poderia multiplicar o menos 4 vezes o menos 5 vezes o menos 100. E aqui embaixo 1 vezes 4 vezes 1 e depois dividir. Mas, se eu posso simplificar, por que não simplificar? Então, agora eu vou fazer o joguinho de sinal, porque é uma multiplicação, tá? Menos com menos é mais, e mais com menos vai ficar menos. O sinal eu já sei. Como eu simplifiquei esses dois 4 aqui, só sobrou 5 para multiplicar o 100, que vai dar os 500. Então, o delta vai ser igual a 900 menos 500, 400. Beleza? Então, este é o valor do delta que eu vou utilizar aqui na fórmula do y vértice. Vou separar aqui os valores, tá? Então, o y vértice, que está representando o quê? Está representando a porcentagem que está sendo utilizada. Por isso que nós desenhamos o gráfico para a gente verificar se a gente usar o x ou o y vértice. Muito bem. Então, isso aqui é igual a menos o delta, que será igual a 400, divididos por 4 vezes o a. Mas quanto vale o nosso a? Vale negativo 5 quartos. Então, negativo, vamos colocar aqui, ó, 5 quartos. Novamente, eu vou verificar aqui que eu posso simplificar esses dois valores. Esse 4 com esse 4. O que é que sobra no y vértice? Vai sobrar menos 400 divididos por menos 5. E menos com menos é mais, então o y vértice vai ser igual a 400 divididos por 5, vai dar 80. O que é que significa esse 80? Esse 80 significa a porcentagem que está sendo demandada da memória aqui do computador quando
ele atinge seu ponto que nós chamamos de ponto máximo. Então, neste caso aqui, fica a resposta como sendo a letra D, 80%.